UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Nesta edição, abordamos o tema sustentabilidade. Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, convidamos o professor Marcos Bastos Pereira, diretor da Faculdade de Oceanografia da UERJ. Doutor em Oceanografia pela USP e mestre em Engenharia de Produção pela UFRJ, o professor Marcos Bastos é membro do Conselho do Ministério da Agricultura, Pecuárias e Abastecimento e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Integra também o Conselho Gestor da APA Boto Cinza, APA Marinha de Paraty e da Estação Ecológica Tamoios, todas na Costa Verde. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Professor Marcos Bastos, obrigada por aceitar nosso convite. Olá, inicialmente gostaria de agradecer o convite da Rádio UERJ para ter essa oportunidade de falar um pouco das nossas atividades que realizamos aqui na Faculdade de Oceanografia. Professor, o conceito da sustentabilidade baseia-se no equilíbrio entre desenvolvimento econômico e social e preservação do meio ambiente. Na prática, isso é possível? Olha, é uma pergunta que está em todas as discussões, nos fóruns, etc., porque existem várias correntes que, inclusive, desenvolvimento e sustentabilidade são totalmente antagônicos. Mas o que se busca? Nessa polarização, você tentar buscar um meio termo. Então, eu acho que entra bem essa questão do ser sustentável, de uma questão de simplificar um pouco isso, e é exatamente você utilizando, você ir trabalhando dentro de um conceito lógico, equilibrado, que permita você, no caso, em termos de recursos naturais, o uso deles de forma adequada, consciente, para que a gente possa manter no universo temporal o seu uso constante. Professor Marcos, qual o papel das unidades de conservação? As unidades de conservação, elas são, na verdade, uma grande estratégia para termos áreas de proteção. Elas são fundamentais para a questão da sustentabilidade. O que é importante a gente falar é que elas são divididas de uma maneira geral, Elas estão abrigadas dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que a gente conhece como SNUC, e são abrigadas entre duas categorias, umas mais restritivas, voltadas mais para a preservação, e umas com um conceito mais de sustentabilidade, porque permitem alguns tipos de uso. Então você tem, por caso que a gente está falando aqui na Baía da Ilha Grande, na Costa Verde, nós temos ali todos os tipos de unidade de conservação, tanto restritivas quanto de desenvolvimento sustentável. O que eu percebo dentro delas um pouco a falta de um protagonismo do local. Aonde eu quero chegar com isso? Qualquer coisa que aconteça, a consequência é majoritariamente local, Um dano, um efeito, um acidente, seja o que for, o dano sempre vai ter consequência local. Então, como os atores locais, eles, como o que eu estou falando aqui no caso, são as prefeituras, eles têm que protagonizar isso. Então, o que acaba acontecendo é que eu vejo, em muitos casos, algumas unidades de conservação que não têm uma relação, uma conversa com a questão do espaço municipal, do espaço local. Tudo bem que pode ser que quem tem o domínio daquele espaço esteja no âmbito federal, mas a consequência é majoritariamente ou quase sempre local. Então, você não ter o agente local, que é representado pelo município, como um agente fundamental e protagonista nisso, eu acho que é um grande erro mesmo, porque você acaba criando vários e vários conflitos, e a gente tem exemplo disso, exatamente porque o município, principalmente, que é realmente a unidade, a esfera menor e aonde vai se dar exatamente a consequência final, ele tem às vezes uma participação muito incipiente. No meio empresarial, corporativo, da indústria e de outras áreas também, como é que isso se dá? Eu acho que hoje a gente está experimentando uma mudança, principalmente das lideranças das grandes empresas. Poucos anos atrás, isso era uma questão de, ser sustentável realmente, temos que ser. Agora, o que eu percebo é esse passado de termos que ser é porque havia toda uma cobrança em cima. Mas eu tenho percebido, a gente tem discussões com vários gestores de empresa e a gente percebe que as empresas hoje têm uma visão muito mais clara, e muito mais consciente da questão da sustentabilidade. Antes, o que era realmente fazer porque temos que fazer, hoje mudou um pouco,
nesse sentido, porque na verdade é fazer porque realmente é necessário fazer. E é possível produzir em larga escala de maneira sustentável? Esse é o grande desafio, né? Como você manter a questão de produzir alimento, principalmente, né, com uma população crescente, e realmente fazer essa produção sem que haja um comprometimento do uso do ecossistema no futuro. Então, hoje tem se debruçado muito, vários institutos de pesquisa, as universidades, até mesmo a gente, eu vou citar um exemplo, a gente que trabalha principalmente na área de produção pesqueira e no âmbito dos cultivos marinhos, a gente tem desenvolvido projetos em que esses sistemas são produzidos de forma sustentável, isto é, nós estudamos uma determinada região, a capacidade de suporte dela, isto é, quanto que ela pode receber em termos de cultivo, sem comprometer o ecossistema local. E isso é o valor que ali vai se poder colocar em termos de produção. Isso mudou um pouco, antigamente não se tinham esses controles, né? Era só a tecnologia de produção. Hoje a gente tem trabalhado com uma tecnologia de produção que a gente chama dentro de bases sustentáveis, isto é, conhecer quanto que um determinado espaço físico pode absorver em termos dessa atividade. Ainda há pouco, quando nós conversávamos sobre a questão das empresas, das gestões, né, de estarem assimilando também essa postura sustentável na sua produção, isso também em função de uma legislação que não existia anteriormente. Perfeito. Né? Principalmente no que tange a licenciamento de grandes empreendimentos, a gente viu um avanço com esse tipo de legislação. Agora, quando acontecem acidentes ou crimes ambientais mesmo, vide o caso lá da Samarco, por exemplo, nós não vemos na prática essas penalidades acontecerem. As empresas arcarem com essa responsabilidade face ao problema que elas causaram para a população, muitas vezes com morte de pessoas, com degradação do meio ambiente. Como é que o senhor avalia a aplicação dessa legislação ambiental? Francamente, eu concordo em parte. Eu acho que hoje, quase na totalidade das empresas, nenhuma delas quer ser associada a algum evento desse tipo. Então elas têm mecanismos próprios de controle e sabem que isso é realmente muito ruim em termos de imagem para a própria empresa. Então eu vejo que há um comprometimento sim, no sentido de melhorar os seus sistemas de resposta, de controle, mas em alguns casos realmente acabam fugindo um pouco do controle. Eu vou dar um exemplo que não é o caso da Samarco, mas um pouco diferente, são os empreendimentos que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, principalmente na Baía de Sebetiba. Todos esses empreendimentos condicionados à licença de operação, na condicionante de operação, e todos eles, o que foram obrigados a fazer? Estudos ambientais, no sentido de avaliar o impacto daquela atividade sobre a comunidade pesqueira ou sobre o ecossistema. E o que acaba acontecendo de ordem prática? As empresas realmente fazem esses trabalhos, geram os seus produtos, mas aquilo praticamente não é utilizável, né? Então eu faria um exemplo que eu vi vários estudos de monitoramento ambiental para todas essas condicionantes de operação dessas empresas e esses resultados às vezes eles ficam pulverizados. Uma outra grande questão que também deve ser levado em conta e principalmente eu acho que aí é um papel muito importante do Ministério Público, porque ele realmente é um ator fundamental, uma peça-chave nisso, é a questão de que quando você faz com que uma empresa ela tenha uma compensação ambiental, seja isso dando um recurso para a colônia de pesca, seja para uma associação, que isso não acabe na cessão do recurso, isto é, a empresa ao assinar o cheque, então ela passa o recurso para a associação ou para a colônia para desenvolver uma determinada atividade, já que o dano foi causado no ambiente marinho, por exemplo. Então eles vão montar uma fazenda marinha ou eles vão montar outras estruturas de pesca, seja o que for. Então eu acho que o que falta é o pós isso, é o acompanhamento dessas multas que são aplicadas e desses recursos. Então o que acaba acontecendo? Isso é fundamental porque há vários e vários exemplos de recursos que foram dados e repassados pelas empresas e que praticamente o que era para ser feito, nada foi feito. Professor, a gente pode se considerar mais sustentáveis hoje do que no passado? Olha, é uma pergunta até que eu me faço.
né? A gente tem discutido mais sustentabilidade, a gente tem se preocupado mais com sustentabilidade, a gente tem se deparado com fenômenos que estão dizendo claramente para a gente que é bom abrir o olho. Agora, se estamos mais sustentáveis, é uma pergunta um pouco mais difícil para se responder. Na verdade, assim, a pergunta tem um desdobramento. Ainda dá tempo de ser sustentável? Eu creio que sim. Até mesmo pela própria... A gente teve vários eventos que aconteceram no mundo, né, em que a gente achava que praticamente alguma determinada região estava perdida, e a própria natureza ela deu uma resposta até rápida, até mais rápida do que a gente imaginava. Há muito tempo atrás houve um derramamento de um petroleiro, Exxon Valdez, no Alasca, em que o que se considerava que havia um comprometimento de longo prazo. E a recuperação do ecossistema foi mais rápida do que se imaginava. Isso, tá? Não quer dizer que a gente tenha que ficar agora, que bom, pelo menos a gente sempre sabe que o ecossistema... Não é verdade. Você já tem áreas que já estão totalmente comprometidas em função de, principalmente, da poluição. Você tem algumas regiões da Baía de Sepetiba, onde você tem grandes concentrações de metal pesado. E isso impede, né? Não é a Bahia como um todo, mas que alguns sítios dela, você impede que você tenha ali atividades direcionadas à produção de recursos pesqueiros, podendo comprometer um pouco, né? Através da cadeia trófica e a passagem do poluente nos vários níveis tróficos, né? Professor Marcos Bastos, o senhor pode elencar alguns dos principais projetos da oceanografia que vem contribuindo para manter a sustentabilidade dessas regiões aqui do nosso estado? O nosso maior projeto hoje é um projeto coletivo, que é a aquisição do nosso navio de pesquisa oceanográfico, né? Que chega agora no meio do ano, em julho, e que vai potencializar muito, principalmente, a nossa participação dentro desses locais. Quando eu digo dentro desses locais, são principalmente nessas três nossas baías, Sepetiba, Baía de Guanabara, Baía da Ilha Grande, e também ao longo da faixa costeira, principalmente desenvolvendo atividades direcionadas à avaliação, diagnóstico e monitoramento ambiental, e também potencial de geração de renda, como aquacultura, por exemplo. A grande questão é que o que acaba acontecendo, né? A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ela é conhecida, inclusive, pela excelência na sua área de saúde. Você tem os cursos de odontologia, medicina, enfermagem, e entre outros, que formam profissionais excelentes. Essa excelência foi alcançada como? Através de uma plataforma. A sua plataforma qual é? O Hospital Universitário. Então a gente faz uma analogia, né, que a gente considera muito comparativa, que é exatamente, a gente não consegue ver como formar uma mão de obra como um oceanógrafo sem um meio flutuante, que é a nossa plataforma de trabalho. Então eu acho que com a vinda do navio, a gente vai potencializar muito, né, o nível de pesquisa, e principalmente vai poder contribuir para essa questão que a gente sempre chama de sustentabilidade. Seria um navio escola? Seria um navio que, na verdade, multiuso. Na verdade, ele é um navio que a gente até pensou que outras unidades acadêmicas também podem utilizá-lo. É um navio da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas enfim, né, como nós somos a oceanografia, ele vem adaptado principalmente, tá, para os trabalhos oceanográficos, mas não é exclusivo para a oceanografia. Isso foi uma visão muito estratégica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de poder também fazer outras ações, como o navio adaptado para você botar um container, exemplo, com um gabinete odontológico ou alguma outra coisa que você possa levar a vários municípios litorâneos e fazer várias ações. Então isso é realmente o papel também da universidade, né? É interiorizando a sua pesquisa e suas ações de extensão também. E a gente está, na verdade, com essa perspectiva de avançar muito, temos muitas parcerias, temos agora formando parcerias com a FAO, com o Ministério do Meio Ambiente, com a Marinha do Brasil, para que a gente também possa ter recursos, né, para manter um navio. A gente sabe que manter um navio não é fácil, né? Então a gente também tem esse entendimento de buscar essas parcerias para poder exatamente ajudar a custear essa embarcação. Professor, muito obrigada. Eu espero que essas parcerias venham e que a gente consiga continuar desenvolvendo esses projetos que são tão importantes para o nosso estado e para o nosso país. Obrigada. Por fim, eu agradeço e, de maneira muito franca, eu acredito muito na questão da sustentabilidade, trabalho com ela e acho que ela realmente é a saída, é a porta, é o portal que a gente tem que buscar, porque não há outro caminho.
Nós conversamos com o professor Marcos Bastos, da Faculdade de Oceanografia da UERJ. UERJ Entrevista. Equipe técnica, Daniel Barros, Cleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Alfredo Fará. Produção, Rádio UERJ. Realização, Centro de Tecnologia Educacional. CTE SR3.